Amados irmãos, amados amigos, bom dia. Bom dia mesmo, com saúde, paz, prosperidade e Cristo no coração. Mais um dia nos é concedido pelo grandioso Deus, nosso Pai. Nós não merecemos, mas Ele nos dá mais uma oportunidade a alguns de ouvirem, entenderem e aceitarem Jesus Cristo como seu Salvador. E a outros a oportunidade de se reconciliarem com Cristo Jesus. Mas tudo se fará novo e hoje tudo será novidade. Vamos falar com Deus? Desligue-se do mundo. Eleve o seu pensamento ao trono da graça. E vamos suplicar a Deus para que esse dia seja de bênçãos, de paz, de prosperidade, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, meu Pai, te agradeço por mais um dia de existência. E também, Senhor, por todos os nossos irmãos da nossa igreja, de outras igrejas, do nosso bairro, da nossa rua em que moramos. Te suplicamos, Deus, que derrames bênção e graças e paz e saúde a todos. Tu sabes, Deus, que chegamos à Tua presença todas as manhãs para te agradecer por mais um dia e te peço, Deus, longevidade, com saúde, com consciência. Embora, Senhor, com um pouco abalada, mas eu creio que Tu irás me recuperar, que Tu irás recuperar todos aqueles que estão no leito, que Tu irás recuperar todos aqueles que se queixam. Por menor que seja, Senhor, a queixa de uma enfermidade, pois Tu és o médico dos médicos, Senhor dos senhores, general dos generais. E eu te suplico, Deus, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, o perdão para os nossos pecados, e vivência, vivificação e longevidade para todos, Senhor, o que nos ouvem todas as manhãs. Eu te suplico, ó Deus, por Tua graça, em nome de Jesus. Abençoa os lares, Senhor, dando-lhes a paz, dando-lhes conforto, Senhor. Para aqueles que amanheceram enlutados, para aqueles que estão chorando, Senhor. Dai-lhes, Senhor, a orientação divina para que se confortem e aceitem, Senhor, sem tanto sofrimento, sem tanta dor. Eu te suplico, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Permitas que o Teu Santo Espírito oriente-me em tudo aqui, que nada eu faça que não seja vindo da Tua permissão, da Tua palavra, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Em nome do Senhor Jesus, eu repito. Amém. Amados irmãos, amados amigos, nós assistimos televisão. Quantas vezes você já ouviu um dos apresentadores do jornal ou de um programa qualquer que você esteja assistindo dizer: amanhã, se Deus nos permitir, estaremos juntos? Não. Ele sempre disse: amanhã estarei de volta. Nós sempre também dizemos isso. Amanhã eu vou fazer isso. Eu vou fazer. Estou dizendo que eu vou fazer. Mas nem sempre nos é possível, porque o dia de amanhã não nos pertence. Hoje nós podemos dizer, o dia já nos pertence, porque nós já estamos dentro dele. Mas o amanhã não, o amanhã pertence a Deus. E é por isso que eu incentivo você a agradar a Deus por ter lhe concedido a reconhecer que a sua vida hoje ainda é participante do mundo. E durante o dia de hoje, até que hora, não sei,
será a permissão de Deus. E não porque eu quero, e não porque eu vou acordar amanhã de manhã. Se Deus assim me permitir, amanhã de manhã estarei aqui novamente com os irmãos. Nós somos muito autoritários, possessivos, não é? A maioria das pessoas dizem, hoje ou amanhã irei a tal cidade e ali ficarei bastante tempo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, fazendo negócio e ganhando muito dinheiro. Nós nordestinos dizemos isso quando vamos para o sul. Tantos foram. Alguns se deram bem, alguns hoje têm fortunas. Mas um grande número voltou pior do que foi. Porque não tinha Jesus. Não tinham Jesus. Aqueles que foram com Cristo, que você conhece, que você sabe a sua origem, você verá que foram abençoados. Porque eles foram suplicando a Deus, entregando a sua vida a Deus e lá prosperaram. E muitos já voltaram, estão aqui no Nordeste, na sua terra primitiva, dando glórias a Deus, numa situação financeira boa, numa situação espiritual boa, tudo para ele em situações da melhor qualidade. Este Deus é protetor. Então nós não temos como dizer, vou fazer, se Deus assim me permitir. Vamos ler Tiago capítulo 4, versículo 13 e 14. Versículo 13 e 14 nos diz, quem dentre vós é sábio e inteligente? Quem dentre vós é sábio e inteligente? Para saber o amanhã. Quem? Pergunta aos homens mais inteligentes do mundo, mais sábios do mundo. O que acontecerá amanhã? Ele vai prever, ele vai pensar, vai imaginar, talvez. Mas Deus sabe o que vai acontecer amanhã. Deus sabe. No versículo 14 ele diz, mas se tendes a amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos gloriei, nem mintais contra a verdade. E a verdade é Jesus Cristo. E a verdade é Deus. E a verdade está com Ele. E o amanhã a Ele pertence. E só Ele sabe o dia de amanhã, o que irá acontecer. Este é o Deus verdadeiro. É o Deus que não tem rodeios. Não tem em cima do muro. A palavra de Deus é esclarecedora e tudo que você imaginar na sua vida, você encontrará a resposta neste livro, nesta palavra santa do Senhor Jesus. Há algum tempo atrás, milhares de pessoas ficaram comovidas com a morte de um cantor muito conhecido, que faleceu no auge da sua carreira e em pleno vigor da sua juventude. Mas por que ele morreu? Ao entendermos o plano de Deus para nós e descobrimos em Cristo quem realmente somos e qual ver é o ser real, propósito da sua. Nós não somos nada. Qual ser que nós somos? Nenhum. Nós somos pó. Do pó fomos criados. Deus juntou, fez uma laminha e nos criou. E ao pó voltaremos. Não tem para onde correr. Multimilionário. Alguns tempos atrás faleceu o dono do Banco Safra, que era o homem mais rico do mundo. Foi num caixão de madeira. Deve ter ido com o seu melhor terno. Mas o ouro, a prata, os dólares que ele tinha, ficaram para outros, não mais para ele. Ele não tem mais direitos, porque aqui ficou. Porque tudo que ele criou pertencia a este mundo. Se ele for de Deus,
está no paraíso. Se ele não for de Deus, estará no Hades. Não tem para onde fugir. Esta é a verdade. Esta é a verdade. Aqueles que têm a felicidade de conhecer esse Deus maravilhoso descobrem que são como árvores plantadas às margens daqueles rios que não secam, que estão sempre sendo aguadas, têm sempre o suprimento da vida, que é a água. Eles são viventes durante muitos e muitos anos. Nós temos também um rio que corre sobre nós, mas que só permanece sobre nós, nos alimentando, se nós o convidarmos para morar em nosso coração, em nossa vida. Uma samaritana foi buscar água. E o Senhor Jesus lhe pediu um pouco daquela água, que não tinha vida, servia apenas para suprimento do corpo, para alimento. A água alimenta e protege de grandes enfermidades. Por isso os médicos dizem, você tem que beber no mínimo 2 litros de água por dia. E ela disse, quem és tu, judeu, pedindo para um samaritano água? E o Senhor Jesus diz, se a água que eu te der beberes, jamais sentirás sede. Bebe da água da vida, que é Jesus. Esta água salvadora, redentora, que derramou o seu sangue para nos lavar, nos purificar. É muito importante que você seja uma dessas árvores profundas, alcançando raízes dentro do conceito espiritual da palavra, sabedoria, entendimento, discernimento, para quando falar desse Jesus, ser devidamente claro para o mais ignorante, para o menos sábio, para o menor entendedor. Porque esta palavra, ela salva, ela transforma, ela modifica, ela traz das trevas para a luz que é Jesus. Eu sou a luz deste mundo e vós sereis a minha luz, se me conhecerdes, se em ti o meu espírito viver. Palavra de Deus para você. As árvores não são afetadas pelo calor, nem se preocupam com longos períodos de seca, e suas folhas permanecem verdes e produzem um fruto delicioso. Assim é tornar-se. Assim é tornar a nossa vida com Cristo Jesus. Há uma transformação radical, desde que a transformação, que a conversão seja verdadeira. Que não seja convencimento. Porque observe que nós não procuramos convencer com a palavra. Nós pregamos a palavra e o converter é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que entra no seu coração, na sua mente, e o faz entender, compreender e aceitar esta água da vida, Jesus Cristo. Nós somos na vida pó, e em pó iremos nos transformar. Jogamos lá, ultimamente não põe mais na terra, põe numa caixa de alvenaria. Mas após alguns anos, 2, 3 anos, ao chegar, está tudo seco. Só ossos. Só ossos. Porque a carne se transformou, porque ela voltou ao pó. Se botar numa fornalha, tocar fogo, queimar, no final,
tem cinzas, que é pó, soprou, está no espaço, o vento levou. Nossa vida não é fruto do acaso. Nossa vida foi criada com uma determinação de sermos filhos de Deus. Pecamos, fomos destituídos da glória de Deus. Perdemos o direito de sermos seus filhos. E agora, destituído desse direito, mas a palavra nos diz que Deus nos amou de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ele veio. Eu sou a água da vida. Eu sou o que transformo, que modifico. Entre o céu e a terra não há um outro nome. Não há um outro nome que tenha poder para salvar. Eu sou a palavra de Jesus para você, o Salvador deste mundo. Ele ressuscitou. Ele desceu após a sua morte às profundezas dos infernos, soltou os cativos que ali estavam, venceu a morte. Venceu a morte com a sua própria vida, com a sua ressurreição, e depois ressuscitou outros mortos, para nos dar a certeza que nós somos mortos-vivos, se nós não o tivermos em nossos corações, na pessoa do Espírito Santo de Deus. Líderes religiosos não podemos dizer são salvos. A salvação só sabe Deus. Nós vivemos pela fé. Em nossas vidas você pode dizer, aquela pessoa é realmente de Cristo. Aquela pessoa é realmente salva. Nós podemos pela nossa vida, mas existe uma coisa oculta e será julgada por Deus. Nossa vida não é um fruto por acaso. Houve um propósito de Deus de povoar a terra que ele criou. Um cientista, Albert Einstein, declarou que Deus não joga dados. Joga dados quer dizer pela sorte. Deus não joga dados. O seu nascimento não é produto do acaso. Não foi um erro ou um infortúnio da natureza. Nós somos resultados de um plano de Deus. De um plano de Deus, meu amigo. Não se surpreenda. Não se surpreenda porque você nasceu, porque eu nasci, porque nós nascemos. Foi plano de Deus. Foi Deus que quis assim. Foi Deus que determinou o nosso nascimento. Nós fomos feitos para sermos seus filhos. Para isso ele nos fez não este corpo, o espírito e a alma. É a imagem e semelhança de Deus. Por que nós não somos imagem e semelhança em corpo? Porque do pó nós fomos feitos e para o pó voltaremos. Quando o corpo era santo antes de pecarmos, nós tínhamos um corpo santo, como Jesus Cristo. Jesus Cristo nasceu, cresceu, viveu, morreu e não pecou. Tomou sobre si os nossos pecados, para que nos reconduzisse ao direito de sermos chamados filhos de Deus. E só através dele nós retornamos e recebemos da mão de Deus o direito de sermos chamados seus filhos. Deus não fez por acaso. Nós não nascemos, como a Gwen diz, como os animais, como outras coisas qualquer. Deus nos criou para adorá-lo em espírito e em verdade. O homem é que criou a imagem e a escultura.
Porque nós temos, não podemos negar, o desejo de acreditar naquilo que nós estamos vendo. Mas nem sempre o que nós estamos vendo é verdadeiro. Nem sempre o que nós estamos vendo é aquilo que nós realmente pensamos que estamos vendo. É mentiroso, é enganoso, é faccioso. E nós temos que fugir desses princípios. É preciso conhecer o verdadeiro Deus através da sua palavra. Não é? Eu sempre cito um padre que tem aí no YouTube, que ele diz coisas que realmente é impressionante, como é que pessoas tão inteligentes, tão sábias, não é? Seguem aquelas, se convencem daquelas palavras. Talvez seja a maneira, não é, psicológica que eles estudam, psicologia, não é? E a psicologia é uma maneira de convencimento, de mudar comportamento. Esses reclames que tem por aí, tudo é usado pela psicologia, usado para a necessidade que o povo tem de alguma coisa. Então fizeram uma imagem. E dessa imagem se gerou uma doutrina muito grande, que na época não tinha denominação, não tinha um nome determinado. Mas os cristãos sempre foram cristãos. Só que também não eram chamados de cristãos, mas eram diferentes. E por serem diferentes, gostarem das coisas certinhas, das coisas honestas, eram desprezados. Porque o desonesto, ele condena a honestidade. Você está vendo aí os desonestos soltando bandidos. Se você for atrás, vai ver que existe algum relacionamento. E o honesto sendo perseguido. Existe. Não sei, mas poderá existir. Porque não é um honesto que está à frente daqueles acontecimentos desonestos que estão ocorrendo. Só o desonesto é que pratica a desonestidade. Os valores estão sendo transformados. E nós temos que ter conhecimento, discernimento, para sabermos o certo e o errado. A terra é um lugar de preparação. A terra é um lugar como se fosse a nossa pré-escola. Aqui você ensina. Para isso tem 2 salas de aula. Uma larga e espaçosa e outra estreita, com pouca gente. A larga, ela lhe oferece tudo que tem no mundo. Lhe ensina, lhe profissionaliza. Uma certa vez eu conversando com um policial, não é? Ele trabalhava num presídio, muitos anos atrás, ele já até faleceu. Ele dizia para mim: olha, Mauri Denis, lá no presídio é uma escola, é uma faculdade. Quando o homem sai de lá, ele sai muito mais bandido do que era antes, porque os outros que sabiam mais ensinavam para ele. E muitas das vezes aqueles que sabiam mais não tinham a experiência daquele e tomavam novas aulas e aprendiam e começavam a praticar quando saíam de muitas novas maneiras, a sua maneira desonesta de agir. É isso que acontece no mundo largo e espaçoso, mas aquele estreito é quando se aceita Jesus Cristo. Lembro-me de um senhor dando um testemunho que ele botou um ferro no braseiro daquele que o ferreiro antigamente fazia. Tinha um ventilador, ele movia aquele ventilador com a mão e aquele carvão, não é? Acendia a labareda e ele botou aquele ferro e depois levou aos olhos e ficou totalmente cego, porque se converteu e não queria mais roubar.
Porque antes ele é convertido, ele não resistia a ver qualquer coisa que ele queria pegar. E ele fez isso. Ficou cego, perdeu a visão. Você pode ter tudo o que você deseja na vida, com dignidade, com honra, com trabalho. Porque Deus fez o trabalho justamente para que nós adquiríssemos tudo aquilo que desejamos em nossas vidas. E trabalhando para Deus, nós conseguiremos. Tudo o que eu desejei na minha vida, eu consegui. Antes eu vivia sem Cristo. Fui católico, fui espírita. Mas um dia eu encontrei, em 1958. Encontrei uma pessoa que falou de Jesus para mim. E eu aceitei. E até hoje minha vida se transformou. Minha vida se transformou. E olhando minhas duas vidas, uma antes, outra depois de Cristo, a de antes de Cristo, quando eu olho para trás, não tinha nada. E depois que aceitei a Cristo, para até os dias presentes, que eu olho para trás, há frutos, há sucesso, alegria, resultados positivos em toda a minha existência, realizações de sonhos infantis. Tudo foi diferente. Tive dificuldades, tive problemas, situações muito difíceis, mas na esperança, na certeza de que seria vitorioso como fui em todas elas. A terra nos prepara para Cristo. A terra é a nossa pré-escola para o bem ou para o mal, para a vida eterna ou para a morte eterna. Viveremos aqui, nesta vida, se há muito, chegamos a uns 100 anos. Eu estou com 84. Minha mãe morreu com 92. Minha avó com 105. A família de minha mãe vive muito. A família do meu pai já não existe mais. Da família do meu pai só existe eu mesmo. Não existe. E se existem outros, eu não sei. Eu não sei. Portanto, meu amado, é preciso conhecer para não se perder. É preciso saber para não ser enganado. Eu vi também este padre dizendo, por que tem que estar tudo na Bíblia? A Bíblia é a nossa bússola. A Bíblia é o nosso astrolábio. O astrolábio é um equipamento que a navegação tem, os navios têm, para quando a bússola dá fora, eles procuram através dos astros traçar o rumo para uma terra firme, para o continente. Hoje nós temos o GPS nos carros, porque muitos motoristas acostumados a ir para o Rio de Janeiro, para São Paulo, perdiam o caminho. E hoje tem isso, mas mesmo assim, de vez em quando você vê, entrou numa rua errada. Já aconteceu comigo. Mandar que eu entrasse numa rua, eu entrei, chegou lá, a rua não tinha saído, eu tive que voltar e com receio, porque o lugar é um lugar muito humilde, e onde tem humildade e fome, há assaltos e perigo. E graças a Deus nós entramos e saímos ilesos. Então, meus irmãos, é preciso que nós entendamos, compreendamos que tudo na vida depende de Deus. O amanhã não nos pertence. O agora, sim. O daqui a 2 horas não nos pertence, o daqui a minutos não nos pertence, é agora. E a decisão ao lado de Cristo tem que ser naquele momento, em vida. Porque após a morte segue-se o juízo e ninguém volta mais aqui. Aqueles espíritos que você vai numa sessão e dizem que é seu parente que está ali, não é. São demônios caseiros,
demônios familiar. Ele mora na sua casa, ele passa o dia todinho lá, porque você dá direito a ele. Ore expulsando esses demônios do seu lar. Busque a verdade através da palavra de Deus. Um certo homem, Thomas Brown, diz que a vida aqui na Terra é apenas um parênteses na eternidade. E é verdade. É um parênteses na eternidade. Por quê? Porque a nossa vida é eterna. Ou a morte. Mas espera aí. Vamos entender. Não é espírito? Não é o espírito que vive? Aquele que não tem Cristo não é espírito? Mas o espírito deles estão mortos. Porque a luz é Cristo. Não tem vela. Não tem fogareiro. Não tem luz. Anda nas trevas. Quem está com Jesus tem a luz divina, tem a luz de Deus, que ilumina a sua vida, mostrando-lhe o caminho para o céu. Só Jesus tem poder entre o céu e a terra para salvar. Um dia o nosso coração parará de bater, como parou o coração destes grandes homens ricos e deste grande artista que nós falamos. Não iremos citar o nome dele aqui, porque depois a família foi um problema, né? Brigas e brigas por causa da riqueza. Quiseram se matar, mas isso não interessa para nós. O que interessa foi a ação do povo. Às vezes eu imagino assim, não é? Vocês lembram quando Elvis Presley faleceu, como foi o mundo afetado? Aqui a minha terra, quando um grande artista aqui também faleceu. Inclusive eu simpatizava muito com ele, que ele era muito humilde, muito... Deixou também uma fortuna para a família, que foi problemas também depois. Então, meu amigo, o que você prefere? A vida ou a morte? A escolha é sua. A escolha é sua. Esta vida é passageira. Esta vida não tem tanta importância quanto a vida futura. Na eternidade, se nós amamos Deus e cultivamos uma vida de relacionamento com Ele, então seremos convidados a passar a eternidade com Ele, com Jesus. O que você prefere? Passar a eternidade com Jesus no lar celestial ou com o inimigo de Deus, Satanás, no inferno? O que você prefere? A vida ou a morte? É a morte porque você vai viver, a Bíblia descreve como lugar de enxofre, de fogo. Né? Você já deve ter ouvido falar nisso, tem filmes que aparece ele, alguns reclames até. Então é preciso que nós conheçamos a verdade, porque a verdade é que nos faz libertar. E aqui no mundo nós estamos tendo essa oportunidade de conhecermos a esse Jesus. É preciso que nós sejamos conscientes do que somos. O escritor cristão C.S. Lewis captou o conceito de eternidade na última página das Crônicas de Nárnia. É um filme que vocês podem ver, um seriado, né, da história infantil publicada, não é? Sai aí na TV, inclusive tem. Para nós este é o fim de todas as histórias, mas para eles foi apenas o início da história real. Toda a vida que tiveram neste mundo foram apenas a capa e a primeira página. Agora eles mesmo não sabem como começou tudo. Não conhecem a história. Nem o primeiro capítulo se lembram mais. A mesma coisa é nós, quando passamos da morte para a vida. O passado já era, não existe mais. Ontem nós estávamos conversando e falando. Quando nós estamos vivos, estamos em evidência. Os filhos lembram da gente. Os parentes lembram da gente. Os amigos lembram da gente. Mas depois morremos. E depois da morte, em algum tempo,
ninguém mais se lembra. Ninguém mais se lembra. Eu lembro muito de meu pai, mas existe um grande período que eu não lembro. Não lembro dele. Fica totalmente no esquecimento. A importância é hoje. O valor é hoje. O amanhã é Deus que decide. É Deus que decide. Uma das melhores formas de se entender a outra pessoa é perguntando a ela, como você enxerga a sua vida? Você já perguntou para alguém? E eu pergunto para você, como você enxerga a sua vida? Como você enxerga a sua vida? Com certeza vamos ouvir muitas respostas para esta pergunta, não é verdade? É verdade, sim. A vida é como um carrossel. Ela muda a cada anoitecer, a cada amanhecer. A cada dia nós temos uma novidade, coisas diferentes, coisas totalmente diferentes. A nossa vida dá influência e recebe influência. A forma como viveremos, as nossas esperanças, nossos valores, as nossas metas, as nossas prioridades. O que é que eu quero mais? O que é mais importante para mim? Meu amado, em Cristo, para que possamos ter uma visão saudável da nossa vida, precisamos contestar o pensamento convencional ou a forma humana pobre e limitada de ver a vida. Precisamos mudar as nossas estruturas do nosso pensamento convencional, substituindo-as por aquela que está na palavra de Deus. Aí viveremos felizes. Aí seremos convincentes de tudo aquilo que nós somos, daquilo que nós temos. Esta é a verdade de Cristo. A verdade de Cristo. Meus amados, continuaremos este assunto amanhã, que já temos 37 segundos, e fica muito longa a mensagem e muitas das vezes vocês não assistem até o final. Assista até o final, ouça até o final, para que o Espírito Santo de Deus lhe ilumine, lhe esclareça e você aceite esse Cristo Jesus. O amanhã não nos pertence. O que você está fazendo da sua vida? Pensa nisso. O que você prefere? Céu ou inferno? O que você prefere? A escolha é sua. Em nome de Jesus. Que o Senhor Deus continue nos abençoando abundantemente. Que erga a mão sobre a sua cabeça, lhe dê paz, saúde, virtudes, sabedoria, entendimento, para que possais encontrar o verdadeiro caminho de Jesus Cristo, Senhor. Dai a tua graça, ó Deus, a todos os que assistirem este vídeo. Dai, Senhor, respostas a todas as suas súplicas, supre-lhes todas as suas necessidades. Ao necessitado, supre-lhe, Senhor. Ao angustiado, derrama a tua paz. Ao faminto, determina, ó Deus, o lugar para que haja suprimento em sua casa. Eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, que os santos digam amém. Que Deus continue nos abençoando abundantemente, em nome de Jesus.